Olá, tudo bem? Você está sofrendo de falta de tempo, assim como a maioria das pessoas? A gente sempre fica com aquela sensação de que tem algo mais para fazer, de que tem atividades que ficaram para trás, ou que a gente só trabalha e não tem tempo para os amigos, não tem tempo para a família, não é? Meu nome é Ju Toledo, eu sou empreendedora, eu tenho uma empresa digital onde eu gerencio mais 5 pessoas, tenho este canal aqui no YouTube, onde eu estou falando com vocês e que a gente grava vídeos semanalmente, tenho várias mídias sociais para administrar e, além disso, faço inglês, atividade física regularmente, tenho uma família gigantesca, uma vida social relativamente agitada e ainda atividades na minha casa. E como é que eu faço para gerenciar tudo isso? Eu vim compartilhar com vocês 7 dicas de produtividade, porque diante de tantas coisas que eu tinha que organizar, fazer, eu falei, gente, eu preciso fazer isso de um jeito melhor. Eu preciso entender como é que as pessoas são mais produtivas. E aí, a primeira questão que eu quero compartilhar com vocês antes dessas dicas que são magníficas é que todo mundo tem 24 horas no dia. Isso é a primeira coisa que a gente tem que pôr na mente, porque é algo muito democrático, é um fato, e que a diferença que existe entre as pessoas mais produtivas e as menos produtivas é o que cada uma faz com o seu tempo. Então, se você começar a assistir essas 7 dicas já pensando que a questão não é que você não tem tempo, mas que muitas vezes o seu gerenciamento de tempo pode ser muito melhor, você vai chegar ao final cheio de tarefinhas que vão deixar você muito mais produtivo. E a primeira dica é, faça uma lista de todas as suas atividades que você precisa realizar. Todas as atividades do dia, as pendências, porque tem aquelas que a gente tem que fazer e tem aquelas que a gente já deveria ter feito há muito tempo, não é? Então, faça uma lista, pode ser uma lista de tarefas num caderno, pode ser no Evernote ou no celular. É importante que você condense tudo num lugar só, ao invés de ficar coisa anotada num lugar, no outro, vai na agenda, vai no computador, vai no celular. Condense tudo, tá? Sua lista de tarefas e sua lista de atividades, que pode ser também numa agenda de papel, pode ser no Google Agenda. Eu uso Google Agenda e Evernote, eu acho que são 2 coisas que facilitam muito para mim. Mas cada pessoa tem seu jeito de organizar. Mas é importante deixar tudo num lugar só. E se você não conseguir lembrar de todas essas atividades de uma vez, não tem problema. Deixa lá anotadinho, lembrou, completa a lista. Lembrou, anota na agenda. Então, essa é a primeira dica. Organize tudo que você precisa de fazer. Liste tudo que você precisa de fazer. E aí, quando você for montar essa agenda, que eu vou dar mais algumas dicas aí na hora de organizar isso, é importante que você tenha um tema do dia. Então, hoje, o meu tema é gravar os vídeos para o YouTube, tá? Então, todo mundo precisa de ter um tema do dia. Qual vai ser a minha atividade primordial naquele dia da semana, tá? Então, você vai dedicar, por exemplo, um dia para organizar a sua casa. Outro é um dia para fazer o TCC, tá? Então, você vai organizar a tarefa primordial daquele dia, tá? Terceira dica. Ju, tem um monte de coisas, não dá para ficar assim, fazer uma coisa o dia só e acabou. Não é isso. Você tem o tema, que é o principal, mas você vai perceber que tem tarefas que são mais importantes, outras são mais urgentes. Então, você pode fazer um quadrante, tá? Em que você separa o que é urgente, o que é importante, o que não é urgente e o que não é importante, para começar a selecionar as tarefas que você vai executar. Quando eu monto a minha tarefa, meu tema do dia, eu já coloco lá, naquele dia, o que eu considero que é urgente ou não, tá? Mas nós temos 4 tipos de atividades. Tem aquelas que são importantes e urgentes, ou seja, são coisas importantes para mim que eu preciso fazer o quanto antes. E geralmente são coisas que a gente foi deixando para frente, elas foram acumulando, tá? Então, essas urgentes e importantes, você vai selecionar uma, ou talvez até 2 por dia, para você já matar aquela tarefa, tá? E as urgentes, e as importantes e não urgentes, você vai fazê-las também, intercalar com as que são urgentes. Porque aquelas que são importantes, mas não são urgentes, se você enrolar, elas passarão a ser urgentes também. E aí você vai acumulando problemas, tá? Então, importante e urgente, 1 ou 2 por dia, para ver se eu consigo rapidamente já quebrar isso. E as importantes e não urgentes eu vou fazendo paralelamente ali para que elas não se tornem um dia urgentes. As que são não importantes, mas são urgentes, geralmente elas são interrupções, tá? Uma coisinha que alguém te pediu, um imprevistozinho.
Essas que não são tão importantes, mas que demandam uma urgênciazinha, você pode delegar, tá? E essa questão de delegar, às vezes, é um pouco complicada, a gente fica apegado, sabe, à atividade, ninguém vai fazer do jeito que eu faço. Desapega. Quem tem produtividade boa é uma pessoa desapegada, porque ela consegue passar isso para que outras pessoas façam por elas. E tem aquelas tarefas que não são importantes, não são urgentes, são simplesmente distrações, são coisas que passaram da data e a gente insiste em pegar para ficar se distraindo, ficar ocupando nosso tempo. Então, aquilo que não acrescenta nada no seu dia, você simplesmente esquece, tá? Esquece de ficar, por exemplo, assistindo mensagens que não vão te ajudar na produtividade, questões que são basicamente de distração. Existe uma teoria, uma regra, chamada regra de Pareto, ou teorema de Pareto, que ele é usado em várias ciências, inclusive na gestão de tempo, tá? Que é a teoria do 80-20. Então, 20% do seu tempo no dia é responsável por 80% das coisas importantes na sua vida, tá? E muitas vezes 80% do tempo que a gente gasta na vida, ele ajuda apenas em 20% do que é importante para nós, tá? Então, identificar o que é importante e o que é urgente é uma tarefa primordial para você se dar bem em termos de gerenciamento de tempo, tá? Bom, feito isso, você vai partir para a quarta dica, que é uma dica muito legal. Não procrastinar. Essa palavra é difícil, gente. Não adiar, tá? Porque a gente tem a tendência a deixar as tarefas mais difíceis por último e ficar adiando. É aquele negócio que eu falei, ela é importante, não urgente, ela passa a ser urgente porque a gente fica adiando, tá? Então, não deixa as tarefas difíceis por último. Pega aquela difícil, encara o bicho, entendeu? Vai lá, faz o que tem que fazer, até porque a sensação de alívio que vem depois, de dever cumprido, vai facilitar muito na hora de você executar as ações que não são tão difíceis, tá? Você consegue pegar aquela que é mais complicada e executar rapidamente, tá? Uma dica boa quando a tarefa for muito complicada ou for muito longa é dividi-la em pequenas etapas. Então, por exemplo, você tem que fazer seu TCC. E o TCC é enorme, é super complicado. Coloca uma data, uma especificidade, por exemplo, para terminar a primeira parte, metodologia. Ou você está precisando emagrecer 30 quilos, tá? Mas se você pensar no 30, cara, você fala, nossa, 30 quilos é coisa demais. Mas pense, por exemplo, que você vai emagrecer 4 quilos por mês e coloca as suas tarefas, as suas metas menores. Porque aí você consegue fazer isso melhor, tá? Porque o nosso cérebro, ele é muito chato. Ele tem tendência a querer fazer sempre as mesmas coisas, as coisas que têm mais facilidade, tá? Inclusive eu gravei um vídeo aqui explicando como que a gente consegue fazer tarefas mais legais de uma maneira melhor. Como é que você engana seu cérebro para que você tenha um desempenho melhor até nas tarefas chatas, tá? Próxima dica. Deixe sempre um tempinho livre na agenda para os imprevistos. É muito comum, é normal surgirem imprevistos. Então, se você fizer aquele negócio lacradinho, hora a hora, você provavelmente vai ter problemas, ok? A sexta e penúltima dica é a mais polêmica. Eu confesso que eu estou trabalhando nela. Acho que todo mundo sofre com celular e computador. Porque essas são duas questões que tiram o foco do que você está fazendo. Então, a sexta dica é: tire de perto de você qualquer coisa que te distraia e atrapalhe a sua concentração, tá? Então, essa questão, por exemplo, de você estar no computador e toda hora abre um pop-upzinho ou uma notificação. Chegou mensagem, mensagem de e-mail, mensagem no Twitter, mensagem no Facebook. Essas coisinhas ficam interrompendo, e aí eu não estou falando de quem trabalha especificamente com mídias sociais ou que tem que responder e-mail prontamente, não estou falando dessas exceções, ok? Estou falando da regra, que normalmente o que chega ali são coisas que não tem nenhuma gota de urgência, muitas delas não são importantes, mas que nos distraem, interrompem a nossa atividade. E tem estudos mostrando que quando você interrompe a sua atividade cerebral, quando você interrompe o que você está fazendo, muitas vezes você demora até quase 30 segundos para conseguir se situar, para conseguir retornar o seu cérebro no ponto de onde ele parou. Tá? Isso é fundamental. Então, essa coisa de ter notificação no computador o tempo inteiro aparecendo, isso é um problema. O ideal é tirar para não ficar interrompendo. Mesma coisa, celular. Gente, o WhatsApp é um ladrão de tempo. O WhatsApp é um ladrão de tempo. Normalmente, as mensagens que chegam são piadinhas, são bobagens. Lógico que tem coisas importantes. Mas o ideal é você
deixar tudo deslogado no celular, se o seu foco for de fato a sua produtividade, melhorar seu tempo, não se distrair. Vira o celular para baixo, que até aquela luzinha piscando, a gente fica curioso, tá? Então não deixa nada disso te distrair e ficar chamando sua atenção. Nada que interrompa você, tá? E você vai falar assim, Ju, duvido, você trabalha com isso, trabalha com mídia, você tem canal no YouTube, todo celular. Gente, uma vez eu fiquei 10 dias sem o WhatsApp. Foi tão bom. Foi tão aliviante. Foi a melhor coisa que eu fiz. Eu vou falar para vocês. Quando eu liguei o meu celular, tinha mais de 1.400 mensagens. E eu li essas 1.400 mensagens em algo em torno de 10 minutos no máximo. Perdi 2 comemoraçõezinhas lá, porque eu acho que essas pessoas não queriam que eu fosse de fato para lá, porque senão ela teria me ligado, tá? Então, nem foram grandes festas, vamos dizer assim. Mas brincadeiras à parte, tinha tanta coisa pouco importante ali, que era só brincadeira, que eram questões que iam me distrair, que nesses 10 dias, essas 1.400 mensagens eu li em 10 minutos no máximo, tá? Então esses ladrões de tempo, pop-up, celular, WhatsApp, tente tirar tudo isso de perto de você, para que você de fato tenha uma boa concentração. Inclusive, em um dos cursos que eu estou fazendo, que é um curso de hiperprodutividade, ele explica como essa questão do celular e das mídias sociais é algo viciante, tá? Então, uma dica que ele dá é que você não acorde e já vá direto olhar seu celular. Porque como ele tem essa questão viciante, se você já faz isso no primeiro momento do seu dia, a sua chance de querer ficar toda hora conferindo, Snapchat, celular, WhatsApp, Facebook, Instagram, toda hora vai ser muito maior. Então, seu cérebro vai propor momentos de interrupções para você muito mais, tá? Então, acorde, vá fazer outras atividades e reserve momentos específicos. Então, por exemplo, eu vou ficar 20 minutos, 40 minutos, 1 hora nessa atividade. Tem estudos sugerindo tempos de produtividade, geralmente em torno de 45 minutos. Então, eu vou ficar 45 minutos estudando. Terminou meus 45 minutos, eu vou lá olhar as mensagens no WhatsApp. E reserve tempos específicos para isso, porque aí você não fica interrompendo e você vai ver que seu dia vai render muito, muito, muito mais. Essa dica, para mim, é uma das principais das 7 dicas que eu estou dando aqui hoje. E a última é fazer um compromisso com você. De fato, você tem que querer ser mais produtivo, tá? Se o seu foco é produzir mais, se o seu foco é aproveitar melhor o seu tempo, se o seu foco é ter mais tempo livre para se divertir com a família, com os amigos, ou render mais no estudo, seja o que for. Se o seu problema é resolver o seu tempo, você vai ter que fazer um compromisso pessoal, porque requer mudança de comportamento. E essa vigília constante, falar, opa, hoje eu olhei o celular mais do que eu devia. Opa, eu estou olhando demais o WhatsApp. Vou virar aqui a telinha para baixo para essa luzinha não ficar me convidando aqui. Quando você começa a fazer isso, cuidar da sua agenda, cuidar das suas tarefas, identificar o que não é importante para você, que está resgatando seu tempo, está roubando seu tempo para outras coisas. Quando você faz todo esse compromisso, de fato, você vai perceber como é que as pessoas conseguem ser tão produtivas, tendo 24 horas no dia, assim como você. Gostou das dicas? Então vamos agora trabalhar melhor a nossa produtividade. Quero que você compartilhe isso na sua timeline. Ajude seus amigos, aquele amigo enrolão que nunca dá tempo de fazer as coisas, tá? E aí terça-feira que vem a gente conversa um pouquinho mais sobre empreendedorismo, sobre negócio e sobre produtividade. Tchau, tchau!